dia, gente. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada à comissão organizadora, a todos os professores aqui que vão participar dessa mesa. A gente começa agora o último dia do colóquio, a política, teatro e cinema, 70 anos de drama e cena, de Raymond Williams. E essa mesa 4 é a última mesa antes da conferência de encerramento, que acontece hoje às 7h30. E a gente vai ter as falas da professora Mayumi Elari, que é Tragédia Moderna de Raymond Williams, vertentes da tragédia liberal na cena teatral estadunidense, e a fala do Leandro Burissá, que é Raymond Williams, o teatro e a praxis. Então, eu vou apresentá-los brevemente. Depois disso, cada um deles vai ter um tempo de 30 minutos para falar cada, e após as falas dos dois, eu abro para perguntas, eventuais comentários, e é isso. Bom, então, a professora Mayumi Elari é docente do Departamento de Letras Modernas no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. Ela coorganizou recentemente a coleção de 20 volumes de teses publicadas na coleção Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, que saiu em 2023 e 2024, e o volume comemorativo dos 50 anos do programa. As suas publicações incluem Teatro Político e Contestação no Mundo Globalizado, The Bread and Butter Theater na Sociedade de Consumo, e Cultural Resistance in Brazilian Poetry, Challenging Colonialism and Systemic Prejudice Through Theater. O Leandro de Burissá faz pós-doutorado no Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Atualmente ele traduz The Jill of Malta, de Christopher Marlowe. Já traduziu a tragédia espanhola, de Thomas Kidd, e publicou o Dito Rainha de Carter, como Marlowe influenciou Shakespeare e mudou a nossa noção de gênero. Então, a primeira fala vai ser da professora Mayumi. Pode começar. Então, bom dia a todos, né? Queria inicialmente também começar agradecendo a todo mundo, né? A comissão organizadora, o Ludberg, pelo convite, né? Pela iniciativa desse evento, planejamento, e a todo o pessoal de apoio, né? Que cada dia tem uma turma diferente, uma direitinha, né? Então, obrigada a todos, né? Acho que é uma iniciativa muito boa, né? E fico contente também, agradeço a presença dos meus alunos que estão aqui, né? Acho que é uma grande oportunidade, né, enfim, de a gente estar trocando entre vários professores, colegas, pesquisadores da área. Bom, então hoje nós falamos, né, sobre esse grande intelectual, professor e romancista galês, que foi o Raymond Henry Williams, né, no universidade dele, que era um acadêmico teórico marxista e foi uma figura extremamente influente da chamada New Left, né, o nova esquerda, e nos legou escritos importantíssimos sobre literatura e crítica da cultura, sendo uma referência central, né, como vocês sabem, nos estudos culturais. Dentre os seus muitos escritos, né, em literatura, sobretudo, né, destacam-se 3 extensos volumes dedicados ao teatro, né, que são esses 3, quer dizer, claro, ele tem uma série de outros escritos, mas esses são os livros, né, digamos assim, maiores, né, os escritos maiores. Então, Drama em Cena, que é objeto desse colóquio, né, esse ano Drama em Cena está fazendo 70 anos, né, Drama from Ibsen to Eliot, que depois é ampliado para Drama from Ibsen to Brecht, né, que inicialmente em 52 e depois a versão completa, né, até o Brecht, é em 68, e uma terceira obra que se chama Tragédia Moderna, de 66. Então, por ocasião desse evento, desse colóquio, a gente vai abordar, né, eu vou abordar aqui mais de perto esse último gênero, que é a tragédia, né, numa perspectiva do texto e da cena, né. Então, eu vou tentar juntar um pouco, né, essa questão do drama em cena com a questão drama, enfim, entendido aí como teatro de modo geral, e a gente vai falar mais especificamente da tragédia ou tragédia moderna, né. Perspectiva, então, de texto e cena. Vamos falar mais especificamente da chamada tragédia liberal, né, que é o desenvolvimento do Williams no teatro estadunidense moderno e também no palco paulistano contemporâneo, né. Então eu vou dividir a fala em 3 partes, basicamente. A gente vai falar um pouquinho do Raymond Williams, depois vamos falar um pouquinho sobre essa tragédia liberal, né, nos Estados Unidos, de um autor que o próprio Williams também estuda. Depois vamos falar de uma montagem dessa mesma peça no Brasil, né, em São Paulo, no ano passado, em 2023. Então, ante a tradição literária e o contexto social em transformação, nós retomaremos elementos da tragédia moderna, tal como definida pelo Williams, analisada em novos tempos de desordem, né, novos tempos
aqui, ante ideias, cenas e ideologias distintas e também frente a uma natureza, aspas, nova, da experiência social e individual. Né? Vamos lá, então, começar a primeira parte. Raymond Williams, drama em cena. Né? Então, até meados do século XX, no Reino Unido, cultura, a palavra cultura, designava um número pequeno, muito seleto de obras artísticas e literárias, que eram consideradas relevantes por uma crítica da elite que se enxergava nessas produções excepcionais ou seminais, né, fontes de sabedoria, propósitos morais e espirituais elevados e verdades, aspas, universais. Né? Então a cultura era uma coisa de elite, pertencia a uma elite, tinha pouquíssimas obras que se encaixavam, digamos, nessa categoria, né, na Grã-Bretanha. Essas verdades, então, universais seriam, né, segundo essa crítica, desejáveis a todas as sociedades. Né? Ora, em direção contrária a essa tradição, Raymond Williams ampliaria e democratizaria a noção de cultura. Hoje para nós pode parecer banal, mas enfim, uma coisa muito importante, né, e muito inovadora na época. Né? Cultura que então tornada, né, comum ou ordinary, né, ordinária, né, ordinária no sentido de não ser extraordinária, passaria a abarcar os modos de vida como um todo, de todas as classes sociais, inclusive dos trabalhadores e aspas despossuídos da sociedade. Né? Então tem uma democratização da cultura. A cultura não é mais aquelas poucas obras de elite que têm características universais, fantásticas, maravilhosas e servem, né? E que inclusive só poderiam ser lidas, claro, por uma classe também de exceção. Né? Então, a partir daí, né, abre-se caminho para a fundação e disseminação dos chamados estudos de cultura, que influenciariam e formariam gerações de intelectuais. Entre elas, né, como você sabe, os mais novos acho que não, mas enfim, né, aquelas que formaram muitos de nossos colegas nesse evento aqui, inclusive. Né? Então, enfim, para quem já está mais tempo no curso, né, estou com mais professores, certamente vocês já se depararam com isso, né, com esse tipo de estudo e com os colegas que trabalham com isso. Então, esse colóquio, como eu falei, homenageia os 70 anos dessa obra, né, que é o Drama and Performance, o drama em cena, publicado em 54. É importante a gente lembrar também que no início da década de 50, quando ele publica esse livro, né, quando ele escreve esse livro, os estudos teatrais ainda eram centrados nos aspectos literários do drama, né, refletindo, como nos conta o Fernando Ramos, uma interpretação da tradição aristotélica e a veiculação da dramaturgia, principalmente através de livros. Né? Então hoje a gente estuda texto e cena, parece uma coisa comum, enfim, parece óbvio, né? Mas naquele tempo foi também uma grande inovação, alguém que vai estudar o teatro não a partir do texto. Né? Então essa tendência de livros, né, como vocês sabem, também foi consagrada desde a emergência do naturalismo nos fins do século XIX. Então ele está abrindo aí, né, enfim, toda uma outra seara, né, nesse sentido. E aqui eu cito a página 13, também dos anos, rapidinho. Se hoje, né, parecerá óbvio a qualquer estudante de graduação em teatro que o objeto de estudo primordial é o espetáculo, como totalidade que envolve aspectos dramaturgicos e cênicos, naquele momento, né, em que ele escreveu, e no contexto da Inglaterra, um país em que até recentemente havia uma centralidade do texto nos estudos teatrais, era um olhar bastante inovador. Né? Então, vejam que ele está abrindo aí toda uma nova seara, né, ali na Inglaterra em relação a isso também. O drama em cena foi escrito como um material didático, né? Então, originalmente era uma série de palestras, lições, né, aulas, né, de um curso de extensão que ele estava dando para a formação de adultos, a quem ele introduzia questões de teatro. Era um curso introdutório, né, para esses adultos, enfim, formação. O objeto central da teoria, né, desse teatro é a relação entre o drama escrito e o espetáculo encenado. Então, qual a relação aquilo, né, que nós, enfim, estamos fazendo as análises de espetáculo, né, porque nós de letras estamos muito acostumados, né, com o texto. Então, todo mundo sabe, né, que está no curso de introdução, que a gente faz um exercício de fazer uma análise de espetáculo. Aí os alunos tendem a ficar, não, o mesmo texto, mas eu não conheço o texto, é outra coisa, né? Então, justamente nessa seara, ou enfim, nessa intersecção que ele está interessado, né? E no desenvolvimento de um método que analisasse, um método de análise que desse conta da dialética entre convenções estáveis e as formas novas que as modificam, né? Então ele vai lidar com as formas que não são fixas, né? Elas estão em constante mutação, assim como o contexto no qual cada uma delas existe. Né? Então, para os meus alunos também, de novo, né, enfim, no capítulo de drama em cena que se chama Peças em Transição, tem uma análise muito interessante que relaciona o surgimento e estabelecimento do drama burguês
moralista e sentimental, graças também a um novo palco, né? Então, se vocês compararem com o palco elizabetano, que tinha um palco específico, né, de repente vocês têm um palco mais baixo, a criação da boca de cena, né, que é algo que inova completamente também a maneira de fazer teatro. Então, não apenas qual é o texto, mas onde ele é montado, como ele é montado, né, a cena também é muito importante nesse sentido. Drama from Ibsen to Eliot, né, que é a outra obra, né, teatral que ele escreve, o filme teatral, né, depois vai virar from Ibsen to Brecht, né, analisa as articulações entre diversos estilos, como naturalismo, expressionismo, etc., considerando de que modo as convenções teatrais foram se conformando às transformações históricas, revelando uma nova estrutura de sentimento completamente distinta da que se observava no final do século XIX, né, nesse período que eles se consideram. Não por acaso, o Williams percebe, tanto em Brecht, por exemplo, ou em Beckett, que as circunstâncias históricas ou as estruturas de sentimento solicitavam uma nova forma, né? Uma forma em que a realização cênica se sobrepusesse à construção dramática literária. A Teoria do Drama Moderno, do Peter Zonge, né, que vocês também leram, é publicada 2 anos depois de Drama em Cena, então elas são muito contemporâneas, são quase ao mesmo tempo. Zonge se debruça na dialética entre forma e conteúdo de Hegel, analisando na obra dramatúrgica as relações entre texto e sociedade, né, buscando nas suas contradições internas, né, as condições históricas que a circunscrevem, e não o contrário. Já o método de Williams parte também do texto, mas busca sua realização material, o espetáculo e o contexto cultural que viabiliza, né? Então, refletindo ambos, né, um pensamento de base marxista e focando na crise do drama moderno, né, os dois, Freeman Williams, né, chega a resultados, isso que quem diz também não sou eu, é o autor dos Campos, né, chega a resultados muito próximos por caminhos transversos que pode ser considerado complementar e não antagônico, né, a famosa teorização de Zonge. Então, eles vão por caminhos diferentes, mas ambos têm, enfim, o mesmo contexto, o mesmo universo, a mesma crise, né, do drama, enfim, por horizonte, né? Então, de maneira que a gente vai dizer que de fato complementa, né? Vamos passar para o próximo slide. Bom, o Raymond Williams Clark, né, em Drama em Cena, enfim, ele trabalha com uma série de, a gente precisaria um semestre do filme, né, para trabalhar todas as categorias que ele trabalha, na verdade, entre as relações da fala do personagem e a ação, né, então ele tem uma série de categorias, não daria tempo, a gente não vai falar disso, mas para não ficar muito abstrato, né, para a gente ficar falando o que é, enfim, o que ele diz, então a gente tem, por exemplo, né, nessa contraposição entre obra literária, né, que é o texto de uma peça, e a representação cênica, né, ou a produção dessa obra, né, ele elenca 4 tipos de elementos, né? Então, para além do texto, né, você tem a fala, né, que inclui o canto, o recitativo, o diálogo, a conversação, o movimento, né, que acontece no palco, gesto, dança, apresentação física, evento encenado, o espaço cênico, cena, cenário, figurino, efeitos de luz e o som, que não é exatamente o uso da voz humana, mas a música, os efeitos sonoros, etc. Né? Então ele vai estar prestando atenção em tudo isso, né? Enfim, aqui a gente como falei, é só um esquema, mas para a gente ter uma ideia do que é, né, para não ficar muito vago, do que é que ele está falando, então, quando ele analisa, né, a diferença do texto que nós todos conhecemos, estamos acostumados a trabalhar, quando ele vai analisar então a cena, né? Aí, aqui eu de novo, né, gente, eu tô vários bônus para os meus alunos aí, né? Seguinte, então como a gente lê os alunos de novo conhecem o teatro, né, que tem uma aula hoje. Então a gente leu, né, os tecelões do Hauptmann, então vejam aí o exemplo, né, de um cenário para a montagem dos tecelões em 1961 na Tchecoslováquia. Claro que essa peça é uma peça do final do século XIX, é uma peça naturalista, vocês lembram, né, o cenário seria um cenário naturalista, etc, etc. E vejam que aqui foi feita, né, aqui foi elaborada, enfim, uma outra proposta, né, que não é naturalista, vocês lembram, né, como dizia o Zola, a peça deve ser a slice of life, né, uma fatia da vida, né, e aqui não, aqui de fato que a gente tem, né, vejam que tem uma série de jogos de luzes e a gente vê algo muito mais abstrato, muito mais próximo, né, daquilo que é a concepção de Chartreux, e vejam que as luzes, elas não só dão profundidade às cenas, enfim, né,
conforme eram montadas, tem também um tear ali, mas tem uma mistura de tear e prisão, não sei se vocês concordam com essa interpretação, né? Então vejam que a cena também fala coisas, ela ajuda, né, a aspas contar a história, né? Ela também é entre os vários elementos que a gente falou, é um elemento importante, né, de entender como que a gente aprende a obra, né? Então muito para muito além, claro, né, do texto, na encenação, um dos elementos, um dos outros, né, nos ajudam a ver aquele texto de maneira diferente. Como aquele exercício que a gente fez, eu posso ter 2, 3 montagens completamente diferentes, usando exatamente as mesmas palavras, o mesmo texto, né? Elas vão ser completamente diferentes por conta dos pontos de vista diferentes, aí dos diferentes autores, montadores, etc. Né? Bom, falamos então muito rapidamente do Williams, né? Recomendo que vocês leiam, claro, né? Vamos passar então à tragédia liberal. Né? E a peça que o Williams discute, que nós vamos falar, é As Bruxas de Salem, do Crucible, do Arthur Miller. Então, nessa fala, nós vamos rapidamente, né, relembrar a definição de tragédia moderna do Raymond Williams, para entender essa peça do Crucible, né, ou As Bruxas de Salem, como uma tragédia moderna. Nesse livro, né, Tragédia Moderna, o Williams descreve uma série de tragédias diferentes e a tragédia liberal é apenas uma delas, né? Tem tragédia privada, tem várias outras, mas vamos falar então um pouquinho também da tragédia liberal. O que é essa tragédia liberal que está acontecendo nos Estados Unidos ali do século XX, né? Esse conceito vai nos ajudar a analisar essa adaptação, então, que foi, na minha opinião, muito interessante, né? Muito boa e muito inovadora, enfim, né? De 2023, que foi uma montagem do Companhia Sátiros, né? Do ano passado. Então, vou falar então da tragédia, né? De acordo com uma longa tradição da civilização europeia, né, entendida como um tipo muito específico de arte dramática, o conceito clássico da tragédia, né, sustentava a continuidade de uma tradição herdada inicialmente dos gregos, às quais ele depois, enfim, sofreu acréscimos e misturas, né, da tradição cristã, sob a qual, enfim, a civilização ocidental teria sido então criada originalmente. Né? Nesse livro de 1966, Tragédia Moderna, o Williams vai mapear, né, os desenvolvimentos históricos da tragédia e as suas noções teóricas, de maneira a refutar o argumento corrente dessa academia elitista, enfim, dessa crítica elitista, né? Eu tinha esse argumento recorrente de que nos tempos modernos lá, né, enfim, no século passado, a tragédia não era mais possível, né? Era isso que se dizia, né? Pensamento hegemônico, acadêmico, né? Então, em oposição a essas ideias correntes, essas concepções do termo, Williams vai argumentar que cada época, né, tem novas formas de entender e de analisar o trágico. Lá, e também nos nossos tempos, a palavra tragédia é também usada, né, como vocês sabem, como sinônimo de catástrofe. Né? No jornal, todo dia você lê uma catástrofe, uma tragédia, né, no jornal, então essa palavra perdeu esse peso, né, que era um termo literário, atribuído só a um tipo de representação teatral, etc. Né? Então, qualquer tipo de sofrimento, ou talvez um acidente envolvendo um sofrimento muito grande, pode ser chamado, né, ou experimentado como uma ocorrência trágica. Né? Na direção contrária, dos críticos que viam uma imprecisão nisso, uma vulgarização, eles chamam horror, né? A palavra tragédia, os termos trágicos deveriam ser aplicados apenas, né, à entidade teatral, enfim, né, a esse gênero, enfim, elevado, que era a tragédia. Williams vai afirmar, então, ao contrário disso, né, que o que nos percebe, o que nos impede de perceber, né, o sentido trágico completo em coisas, né, em acontecimentos, como o desastre de uma mina, por exemplo, né, ou uma família que morre num incêndio, né, ou uma carreira desgraçada, quer dizer, alguém que perde a carreira, né, ou um acidente de carro, violento, etc., a gente não consegue mais ver a tragédia nisso. Por quê? Né? Por conta do próprio elemento que constrói a tradição acadêmica que envolve a tragédia, ou seja, por conta de uma ideologia. Né? Só por isso a gente não entende essas coisas mais como trágicas. Hegel, por exemplo, excluía o sofrimento comum, entre aspas, da tragédia, falava que não tinha nada a ver, né? Associando a tragédia apenas à nobreza. Essa nova ênfase, de acordo com Williams, na tragédia como um tipo específico e raro, né, de resposta de questão e resposta,
marcava a emergência maior, principal, das ideias modernas. Né? É o próximo momento. Então, gente, desculpem, eu não tinha... Então, o que é importante na tragédia, para Hegel, não é o sofrimento quanto tal, não o sofrimento, aspas, por e simples, não é sofrer um equivale à tragédia, né? Mas as suas causas. A mera piedade, né, e um tipo específico de ação, a mera piedade e o medo não são trágicos, né? Não são a piedade trágica, o medo, né? Que de fato se relacionam a um tipo muito específico de ação. Que se conformam, né, com a razão e a verdade do espírito. Para uma ação genuinamente trágica, é essencial que o princípio da liberdade individual e da independência, ou pelo menos de autodeterminação, né, estejam presentes. Né? Então vejam, centrada num conflito, né, de substância ética, a tragédia do Hegel é limitada, né, a algumas culturas e períodos. Né? Aqui a segunda citação. Rejeitamos a política e vemos a realidade da liberação humana, como interna, privada ou apolítica, mesmo sob a sombra, né, de uma guerra politicamente engendrada, né, da pobreza politicamente engendrada, né, ou da crueldade, do horror, da feiura, enfim, da brutalidade, enfim, politicamente engendrada. A gente já não enxerga mais isso. Mais especificamente, a tragédia moderna do Raymond Williams era uma crítica direta, né, imediata, ao conceito de tragédia do Georg Steiner, né, que tem esse outro livro aqui, um livro importante, que era também uma casa da época, que se chama A Morte da Tragédia, publicado em 61. Né? Então, 5 anos depois, ele vai escrever uma refutação a isso. Né? De acordo com o biógrafo do Raymond Williams, a tragédia moderna era uma resposta direta à morte da tragédia do Steiner, cujo argumento brutalmente, né, resumido para nós, né, era que a tragédia verdadeira tinha se tornado impossível nesse mundo, né, cheio de massacres, e também no mundo em que as hierarquias sociais estavam se agitando, né, por isso teria sido a causa da morte da tragédia. Né. Bom, o Raymond Williams, né, obviamente, né, não vai gostar muito disso. Vamos ver um pouquinho o que diz o Steiner. Então, a morte da tragédia. Né? Deus se cansou cada vez mais da selvageria do homem. Talvez ele, Deus, não fosse mais capaz de ter controle sobre ela, a tragédia. Não conseguisse mais reconhecer a sua imagem no espelho da criação. Ele, Deus, abandonou o mundo aos seus próprios recursos desumanos e habita agora num outro canto do universo tão remoto que seus mensageiros não conseguem sequer alcançar. Eu suporia que ele, Deus, se retirou durante o século XVII. No século XIX, Laplace afirmava que Deus era uma hipótese da qual a mente racional não mais necessitava. Mas a tragédia é a forma de arte que requer o peso intolerável da presença de Deus. Ela agora, a tragédia, está morta, porque sua sombra não incide mais sobre nós como incidia sobre Agamenon, o Macbeth ou a Tara. Né? E aí, continua o próximo. Esperando Godot, por exemplo, né? Há momentos que proclamam com vivacidade dolorosa a enfermidade de nossa condição moral. Enfermidade. A incapacidade da fala ou gesto de conter o abismo e o horror dos tempos. Mas novamente me pergunto se lidamos com o drama em qualquer sentido genuíno. Beckett escreve antidrama, mas creio que o resultado é aleijado e monótono. No máximo se consegue um guignol metafísico, um espetáculo de marionetes que se faz momentaneamente fascinante ou monstruoso pelo fato das marionetes insistirem em se comportar como se estivessem vivos. Bertolt Brecht não está morto e... Enfim, Enfim, mas ele vai terminar dizendo assim, que o Brecht não está morto e que a gente vai em breve se livrar dessa coisa chata que é esse teatro político que ele faz, né? Embora ele elogiasse muito algumas personagens, o Brecht era muito bom para escrever personagens boas, como, por exemplo, Mãe Coragem, que sobreviveria a ele, né? Esse teatro político, graças a Deus, em breve nós vamos nos livrar disso.
Bom, claro que o Raymond Lewis não gostou muito, né, dessa leitura, e ele vai responder, então, entrando em cena. Ele vai falar sobre a estase, né? A estase não deve ser estabelecida por uma fórmula, pelos métodos dramáticos vigentes. As convenções de um período específico, as ações teatrais expressam e testam ao mesmo tempo muitas versões possíveis da realidade. Uma convenção não é somente um método, uma escolha técnica voluntária e arbitrária, mas traz consigo todas as ênfases, omissões, avaliações, interesses e indiferenças que compõem o modo de ver a vida e o teatro como parte da vida. Sem dúvida, o coro dos atores mascarados no teatro de Dionísio, em Atenas, por exemplo, não eram menos reais, nesse sentido, né, do que os atores com roupas de época no cenário mobiliário de Case, no Prince of Wales Theatre em Londres. A realidade, nos dois casos, depende de todo um conjunto de outros interesses, relações e suposições. Na verdade, daquele conjunto de interesses e valores que chamamos uma cultura específica. Esse ponto é útil como uma defesa contra rígidas suposições sobre a verdadeira natureza do drama, do verdadeiro teatro de qualquer época. Então vejam que se o Steiner está dizendo, a tragédia morreu, ele vai dizer não, né? Não tem a tragédia não é estática, os gêneros não são estáticos, eles estão em relação ao mundo, ao seu contexto, que obviamente também não é estático, né? Então não tem como você falar qual é a verdadeira natureza do drama, qual a verdadeira tragédia, não tem isso, né? A tragédia vai, de alguma maneira, se relacionar, como a gente vai ver, né, ao seu tempo, enfim, ao seu contexto, e a estrutura de sentimento que traz em si elementos de um passado residual, né, e de um futuro que a gente ainda não consegue, talvez conscientemente ver, mas que está aí à mão em algum lugar, né? Próximo. A relação entre uma ação dramática e a realidade não deve ser estabelecida por uma fórmula, né? Não tem a fórmula fechada da tragédia. A fórmula da tragédia é essa, mas agora o mundo mudou, então a tragédia morreu, né? Então, diz o outro, né? As ações teatrais expressam e testam ao mesmo tempo muitas versões possíveis da realidade. Uma convenção não é somente um método, uma escolha técnica voluntária e arbitrária. Ela traz consigo todas as aqui não, a gente já leu aqui, a gente já leu. A gente já ficou meio correndo. Preciso já de 5 minutos. Ok, vamos lá. Bom, então eu vou correr, gente, acho que eu tô lendo porque ele é muito difícil, mas enfim, já tá, né? Então, vamos lá. Então, a tragédia moderna, ele vai dizer, basicamente, né, qual a objeção quando vira a tragédia moderna. Primeiro, a fragilidade das fontes literárias, porque os textos que a gente tem dos gregos, né, são muito poucos, né, muito escassos, né, e também porque eles não fazem jus àquilo, quer dizer, uma quantidade muito pouco significativa daquilo que acontecia na época, né. Uma ênfase excessiva no herói trágico, tudo se centra no herói trágico e é um apagamento ou eliminação do povo. Eu vou colocar umas partes aqui, né? Você pode passar a próxima? O coro, né, por outro lado, vai dizer o que chama-se sempre está ali, mesmo que ele não exista, né? Os atores vêm e vão, mas o espaço dramático nunca está vazio, mesmo que eles não existam, que eles não tenham sido governados para ele, etc. Por quê? Porque o espaço dramático é habitado, né, dizer, pela coletividade da experiência ficcional, no sentido de que há algo ainda a ser vivido, né, e terminado, né. Então isso é poderosamente presente, né, na presença massiva, maciça, do povo. Bem, a gente tem então no próximo slide a peça de que a gente vai tratar, né, rapidamente, que é As Bruxas de Salem, escrita pelo Arthur Miller, que escreve no próximo, no período do macartismo, né, alguns de vocês leram, a gente leu essa peça, que é aquele período de caças bruxas. Na verdade, a peça é uma alegoria a caças bruxas que ocorria, né, na verdade era a caça aos comunistas, que estava acontecendo nos anos 50, todo mundo que viu lá Oppenheimer lembra, né, do macartismo. Enfim, a peça trata, na verdade, desse evento real que aconteceu nos Estados Unidos, no período da colonização, né, e que vai gerar, então, esse espetáculo, né, essa peça, que é As Bruxas de Salem. Né. Aqui acho que vale a pena a gente ir, né. Tem algo, né, está um pouco errado, né, no século XX, mas tem uma coisa correta no século XX, né.
sabemos, como nenhuma geração anterior, né, que as grandes unidades, né, que nos fazem, que nos destroem, a grande maioria daquilo, de tudo isso que nós sabemos hoje, né, não enquanto, não sabemos, enfim, racionalmente, enquanto conhecimento, mas nós sentimos, né, nós sabemos que nós somos formados, né, que as nossas alternativas na vida, né, não são absolutamente as nossas, como, né, o herói, o personagem romântico, inevitavelmente supõe, né. Então a gente sabe que tem forças maiores, né, a gente não cola mais, né, quer dizer, embora cola muito, né, aquela ideia romântica, né, de que nós somos, enfim, os responsáveis pelo nosso destino, etc, como a gente viu lá no drama Matrix, né. Ele vai dizer, em seguida, né, o Miller, né, ele tem vários textos, Miller também, além de dramaturgo, escrevia também um pouco de teoria, ele vai dizer que eu acredito que o homem comum, né, eu diria não ordinário, né, está apto, né, é tão apto, né, um sujeito tão apto para a tragédia quanto os reis eram, né, na antiguidade. Né. O sentido trágico é evocado em nós quando estamos na presença de um personagem que está apto ali, que se dispõe a se livrar da própria vida, se for necessário, para preservar uma única coisa, a sua dignidade pessoal. Né? Então, esse herói trágico é esse herói que vai, de alguma maneira, a gente vê ele no momento em que ele está então, procurando preservar essa dignidade individual. Então, gente, sorry, que acho que eu mal calculei bem aqui, né? Vamos passar então um pouquinho para a cena, né? Que eu prometi falar para vocês na terceira parte dessa peça, que é na verdade, né, essa peça então do Sátiro, né, que a gente falou, essa encenação paulistana de 2023, né? Então foi uma encenação dirigida pelo Rodolfo Garcia Marques, né, que aqui adaptou, na verdade não corresponde exatamente 100% ao texto, mas ele adapta a peça, né? Acrescentando alguns elementos que recorriam então a uma alegoria do Brasil presente, né, na sociedade polarizada. Né? Então ele mantém o enredo original, né, segue o texto do Williams, né, mas coloca então no centro da tragédia liberal uma situação única, né, aquela do homem que do alto do seu poder, nos limites da sua força, né, ele vai aspirar a algo e vai ser derrotado por aquilo, né, pelo qual ele luta. Né? Essa estrutura liberal, na ênfase de ultrapassar o indivíduo, né, e trágica na medida em que ela reconhece a derrota, né, ou os limites da sua vitória. Então, acabou a nossa parte. Sim, 5 minutinhos, gente. Oi? Sim. É que eu ia falar, mas fala demora, mas também o Williams é difícil de falar, então é muito teórico. A gente fica com medo de falar errado, então você acaba escrevendo. Eu entendo, pode ser um 5 também, talvez. Sim, já passando um pouco. Vou falar então um pouquinho da encenação, né? Assim que a gente aproxima. Bom, então tinha paralelos óbvios, né, como a gente vai ver, com a sociedade polarizada brasileira, né, isso podia ser percebido, mas de maneira indireta. Em nenhum momento teve um enxerto de texto que se falava abertamente do que vocês estavam falando, né, isso aí todo mundo lembra, né, ou da histeria delirante, né, de grupos de direita ou grupos ultra-religiosos que surgiram, ou foram gestados, enfim, ou apareceram, saíram do armário, sei lá, né, no período aí da eleição do Bolsonaro, né. Então, essas pessoas que defendiam esse governo de extrema-direita, esses grupos, né, frequentemente assumiram o papel de estar travando uma guerra santa, uma guerra quase sagrada, contra as forças demoníacas da esquerda, ou o que a gente quiser, enfim, de todos os grupos, enfim, aberrantes, né, como eles veem o resto do que nos parece com eles, né, e suas depravações modernas, né, atuais, né. Então, essas pessoas, claro, vocês lembram, espalhavam teorias da conspiração, narrativas distorcidas, né, e fake news óbvias ou delirantes, como todo mundo lembra, né. Então, uma cena específica nessa peça, né, lembrava indiretamente, não falei, nada era dito, porque vários alunos foram assistir, fizeram uma análise, alguns perceberam, outros não, né, embora fosse algo
presente ainda, né, uma relação, enfim, ou uma alusão aos eventos, né, do 8 de janeiro de 2023, quando esses grupos, né, atacaram, né, o Palácio da Justiça, claro, obviamente, mimicking, né, imitando o negócio de brega, né, enfim, a invasão do Capitólio do Donald Trump, que ele havia feito 2 anos antes, né. Então, essas pessoas, enfim, depois de perder a eleição, eles, como vocês lembram, né, eles destruíram Brasília, toda aquela confusão, e na cena, no caso da peça, as personagens vêm entrar com lanternas, porque não havia um cenário exatamente, mas todo o figurino, toda a indumentária era de época. Em vez de trazer as lanternas antiguinhas com as quais eles andavam pela peça, eles vinham com telefones celulares, né, algo contemporâneo, né? E, ao invés das velas, né, e ficavam, essa comunidade então simbólica vai destruir o palco, né? Então aqui depois da destruição, eram papéis, né, pedaços de papel, que de alguma maneira remetiam então àquela destruição que havia havido antes, né? Deixando então uma miríade, uma montanha de pedaços de papel ficado, rasgado. Nada é abertamente explicitado nessa montagem, nem paralelo óbvio explicado ou enunciado ao espectador. Então, vejam, o Sátiro não inseria um texto novo, estamos falando da relação entre texto e cena, né? Não tinha nenhum texto novo, né? Nada foi dito, nada foi obviamente colocado, mas, de novo, aqui aquela questão que a gente falou, que a cena nos contava coisas, né? Enfim. Um outro elemento também interessante, né, que também é extratextual, que aparece na peça, que foi uma inserção nessa adaptação, né, é feita a peça original de Miller, né, que é a parte, então, dos coros, né? Como diria a Lilia Schwartz, não sei se vocês leem a série dela, né, vamos ler as imagens, né, naquilo que há na montagem, claro, para além do texto inicial. Então, o que as imagens nos contam para além do que o texto diz ou não diz, né? Porque tem personagens aqui que tem um coro totalmente novo que é colocado ali que não existia, claro, no texto original, né? Um outro elemento que nos lembra das definições de tragédia moderna, tanto do Raymond Williams quanto do Arthur Miller aparece, né? E é introduzido nessa adaptação. Esse novo coro, né, é um coro diferente, que é um coro de escravos, né? Vocês lembram que na peça tem a Tituba, que é uma moça que vinha dos Barbados, né? E aqui a gente tem esses escravos que nos lembram muito claramente os escravos brasileiros, né, do Brasil, a gente vai pensar em Barbados, né? Então esse grupo de escravos nativos que estão cantando, murmurando canções espirituais, que vão contrastar com aquelas pessoas, aspas, né, muitas aspas histéricas, enfim, desesperadas ali da comunidade religiosa, fervorosa da comunidade de Salão, né? Cantando, ou apenas observando as cenas por fora, eles estão presentes em boa parte da cena, né? Eles não atuam, eles não participam por fala, mas eles estão ali rodeando o tempo todo, né? Eles observam e fazem comentários, né? Enfim, não óbvios, né? Dirigidos à plateia. Esse coro, então, estabelece um novo sentido social para a peça, né? Novamente, né? Lembrando a audiência, né? do período colonial escravocrata brasileiro, cuja estrutura formou, né, a sociedade do nosso país até hoje, né, formou, né. Essas personagens não existiam no texto e nem no tempo do livro. Inseridas na encenação dos Sátiros, esse coro reconfigura conflitos antigas em uma nova estrutura de sentimento, possivelmente a espreito, né. Numa afirmação pela via negativa, para além das equações dialéticas paradoxais de Miller, de que o caminho para a resistência, né, com toda aquela histeria, discussão, do fervor, do esquisito, que a gente está sabendo aí, né, que vem junto com a extrema-direita, né, essa resistência pode estar para além dessa cegueira religiosa ou da violência extremista. E sim, entre as pessoas comuns, dentro do pacificadinho, não ordinárias, né, que seriam ordinárias, mas são pessoas não ordinárias, que, como diria Arthur Miller, são aquelas que melhor conhecem nossas tragédias contemporâneas. Então, fica aí, enfim, gente, foi tudo muito corrido, perdoem os pedaços, né? E assim a gente também, então, essa tentativa de falar brevemente da tragédia liberal moderna do Arthur Miller e do Raymond Williams, né? Que é também a tragédia dos Sátiros, né, do ano passado, e a nossa, de nós todos, tragédia contemporânea brasileira, apontando para algumas relações, então, em texto e cena. Texto créditos, é isso, gente. Queria começar agradecendo ao convite à organização, dizer que é um prazer estar aqui e infelizmente eu não pude ver
todas as apresentações, mas o que eu vi está excelente, tenho certeza que o exemplo dele foi ótimo. E anseio por vê-lo na internet brevemente. Então vou passar logo para a leitura. Na presente comunicação, partiremos do modo como Raymond Williams abordou problemas de montagem teatral em seu livro Drama em Cena. Passaremos então a abordar problemas de constituição do sujeito na sociedade burguesa e suas consequências dramatúrgicas, para, daí, tentar avaliar o processo de montagem em situações reais, a saber, as circunstâncias do teatro elizabetano, a trajetória do grupo Arena e a peça A Demissão de Rai Juí, que desencadeou a Revolução Cultural Chilena. Como intelectual marxista, Raymond Williams tinha como um dos eixos do seu trabalho a classe. Essa categoria é vasta e se estende por vários momentos da sua obra. Seja buscando aproximar ferramentas analíticas da classe trabalhadora, seja questionando-se sobre o papel das tecnologias e seus possíveis usos, o autor teceu uma vasta teia de considerações. Sua busca incessante foi a de tentar mostrar a conexão necessária entre eventos culturais e a sociedade como um todo. Por isso, no que diz respeito ao teatro, um problema que sempre lhe interessou foi o da relação entre texto e montagem. Para isso, ele teorizou o problema das convenções. Estas são modos canônicos de um determinado tempo e lugar de acordos entre artistas e público. Elas se aplicam tanto na montagem quanto na dramaturgia. E, idealmente, ambas entrariam em acordos necessários para a produção de espetáculo. A síntese de todo esse processo vai expressar, por sua vez, estruturas de sentimento. Tais estruturas dizem respeito a modos como a experiência de uma época, modos, sensibilidades e percepções que podem ser discernidas no mundo da cultura. Dessa maneira, fecharemos o círculo entre organização social, convenções teatrais e estruturas de sentimento aí representadas. Podemos dizer, portanto, que a organização social se mostra nos eventos sociais particulares, as convenções da época refletem as possibilidades de apreensão do público e a estrutura de sentimento aparece mediando a recepção do público de um evento imediato e de tudo social. Quanto mais essas categorias são conectadas entre si, melhor para a realização e recepção de obras teatrais. Esses são os pressupostos de Williams em Drama em Cena, que vai falar de uma plenitude sempre elusiva do espetáculo. É aí, portanto, que o autor coloca a sua problematização. Ele trabalha por contraste, dando o exemplo de antigo do teatro elizabetano. Ele vai dizer que, nesses casos, citação, o teatro é pensado e a obra literária escrita de tal modo que, quando as falas são interpretadas nas circunstâncias cênicas conhecidas, a totalidade do drama é transmitida. Fim de citação. Em oposição a isso, o autor vai destacar o que ele chama de revolução naturalista. De modo correto, ele reconhece que esse tipo de teatro começou, a citação, na transição do drama medieval para o drama elizabetano. Fim de citação. O efeito da dita revolução teria sido de fazer com que pudéssemos, citação de novo, compreender a experiência humana apenas em termos humanos, e que o que deve ser ensinado é justamente essa ação humana. Não importa como localmente ela possa se apresentar, em vez de enquadrá-la em uma realidade divina ou cósmica. Citação. Temos aí, continua o autor, a ênfase no homem por si só, em sua experiência social e privada, que significa uma ênfase simultânea em sua complexidade, em sua opacidade, portanto, na inadequação de suas representações ordinárias. Fim de citação de novo. Uma das consequências desses fatos foi que houve uma ruptura entre escrita e ação cênica, a qual foi se tornando mais evidente nas sucessivas fases da cultura teatral. Então ele localiza a crise do drama primeiro numa nova realidade do homem ocidental, que chama de revolução naturalista. E depois ele vai dizer que essa crise ela se dá porque existia uma conjunção de fatores, né? Existiam fatores relativos à montagem, à
estrita do Dhamma, existiam fatores sociais, existiam fatores relativos à formação do indivíduo, das pessoas. E essas coisas, elas de alguma maneira formavam um conjunto, elas tinham continuidades. E ele localiza a crise do Dhamma no fim dessas continuidades. Ele vai falar que a impossibilidade do homem moderno se ver como parte de algo para além de si ou para além do todo é que vai instaurar essa crise do Dhamma, que ele chama de revolução naturalista. Então é uma abordagem bastante diferente do Zondi, mas como a Mayumi colocou, de alguma maneira chega num lugar parecido, né? Chega num lugar próximo. Então o que eu vou fazer vai ser pensar alguns aspectos do teatro elizabetano, depois alguns aspectos do Grupo Arena e alguns aspectos da peça do Wuhan na China, no tempo da Revolução Cultural, e tentar mostrar como que o teatro ele se insere nessa fissura, ele está inserido nessa fissura, nessa possibilidade comum, mas ele também, ao longo da sua história, vai procurando maneiras de extravasar para além dessas fissuras, vai buscando maneiras de redesenhar conexões possíveis entre essas partes que se romperam na modernidade do que o Williams vai chamar de revolução naturalista. Antes de falar do teatro elizabetano, é importante destacar alguns aspectos de sua arte pré-histórica. Acompanhando Robert Kurz, situamos o momento da virada do sistema feudal para o capitalista, não nas pequenas concentrações de artesãos e comerciantes que gravitavam em torno dos feudos, como que era a mítica burguesa. Esses personagens, apesar das suas contribuições, existiram durante séculos sem maiores alterações na paisagem. O momento de rompimento foi quando teve início a construção de canhões. Isso porque essa foi a primeira vez que o empreendimento deixou de se restringir às necessidades locais em tempos de paz. Em tempos de guerra, o Estado era obrigado a agrupar um enorme contingente de homens e recursos até o fim da empreitada, quando as coisas retornavam para seus lugares tradicionais. Quando iniciou o processo de construção de canhões, o Estado teve que mobilizar grande quantidade de capital em termos de paz, retirando forças produtivas de suas demandas tradicionais, colocando-as a serviço de algo para além das necessidades da população. Foi quando o mundo da economia se separou do mundo da vida. Como consequência, começaram a aparecer tipos sociais que não serviam mais aos fluxos tradicionais, mas que se colocavam permanentemente a serviço dessa nova força, invisível, sem fronteira e em constante movimento. Quer dizer, o capital libertado da necessidade imediata. Em pouco tempo, a sociedade como um todo passou a ser afetada por essa nova realidade. As transações que eram feitas sempre a partir de laços de dívida e obrigação, como coloca David Graeber, passaram a ser feitas a partir de expectativas e cálculo futuro. Isso criou uma nova mentalidade, ou, na expressão tanto mais rica de Raymond Williams, deu uma nova estrutura de sentimento. Até então, a realidade era composta por mediações locais. Empréstimos eram concedidos e obrigações eram impostas a partir de instituições presentes no campo da vida das pessoas. O castelo, a terra, os conselhos e a igreja acessavam de modo imediato a vida cotidiana, já que seus representantes viviam em proximidade e muitas vezes faziam parte do cotidiano da população. Para lidar com o incremento da circulação de capital, foi necessária a criação de instituições próprias, deslocadas da produção do cotidiano. Foi quando tribunais locais, operando baseados em costumes, passaram a ser substituídos por tribunais centralizados, funcionando a partir de códigos universais. Esse rompimento, ou, segundo Kurz, essa cisão entre a vida do trabalho local, físico, e a esfera dos códigos do direito, gerais e universais, é que está na origem do homem dividido que encontramos na modernidade. Uma das consequências é o enfraquecimento dos momentos vividos de maneira pública, que levou ao fortalecimento da esfera privada. Thomas Moros, por exemplo, escreveu textos defendendo a ideia de que o homem deveria ter um cômodo privado para fazer suas reflexões, algo que parece muito óbvio hoje em dia, mas não é. Não é coincidência que esse foi o momento em que se popularizou o comércio de tijolos, usando construídos separados. E nas casas mais abastadas apareceram as primeiras janelas de vidro. Novas formas de devoção foram desenvolvidas
espalhando o ideal de oração em retiro, como a devote moderna, cujo expoente mais ilustre, Martinho Lutero, teve como programa justamente levar a vida dos mosteiros para a vida doméstica. Tudo isso, obviamente, refletiu-se no caso. Então a ideia aqui é que foi o momento de criação desse homem retirado e desse homem interiorizado. E, paradoxalmente, coisas que a gente separa diametralmente, de maneira diametralmente oposta hoje em dia, surgiram juntos nesse momento, que são o homem do retiro, da interiorização, da busca filosófica pessoal, e o homem do cálculo econômico. São dois homens que se retiram e ficam dentro de um ciclo, de uma esfera privada, pensando em relações que partem de si mesmos, de alguma maneira. Num caso, o autoconhecimento, no outro caso, o lucro pessoal. Mas, enfim, esse homem surgiu nesse momento, não é algo óbvio. Mapeamos num trabalho anterior, no meu doutorado no caso, que o momento em que esse novo indivíduo privado apareceu nos palcos ingleses foi justamente na peça que inaugura o teatro elizabetano, a tragédia espanhola de Tomás Moro. O procedimento central de Kyd na criação do seu protagonista, Jerônimo, manteve-se ao longo de todo o teatro elizabetano jacobino. Se no teatro Tudor, ver Gorboduc, de século XIX, os monólogos eram divididos entre todos os personagens, representando o mosaico social, com Kyd, 8 dos 10 monólogos da peça passaram para a boca do protagonista. Desse modo, fez possível assistir toda a transformação psicológica do personagem, refletindo sobre o ocorrido e planejando suas próximas ações, além de examinar detidamente a si próprio. Nem é preciso dizer o uso fundamental que Shakespeare fez dessa inovação. Então aqui, essa questão da concentração dos monólogos num único personagem seria a contraparte teatral desse aparecimento do homem privado, do homem mais centrado na sua individualidade. Os espetáculos não eram mais realizados nos palcos móveis das grandes corporações, mas em teatros privados cobradores de ingressos. Temos aí mais um rompimento. Se anteriormente o teatro era realizado de modo inteiramente integrado com a vida profissional, econômica, cultural da cidade, nas festas locais passou a ser realizado por profissionais à parte, para o mesmo pessoal. O palco, nesse novo lugar, tinha um tablado avançado para a reprodução de monólogos e dos apartes. Quer dizer, um elo entre uma inovação dramatúrgica e outra na montagem. Quer dizer, ainda existia um rompimento tão nítido entre o texto e montagem, como o Williams vai diagnosticar mais para frente. Outra marca da época foi a obsessão com a vingança, já que sistemas tradicionais de compensação, como o Vergel, foram substituídos por cortes profissionais, colocando em crise valores longamente compartilhados. O mesmo vale para o aparecimento de fantasmas, substituindo o purgatório nas implicações com a morte. Mas nem tudo aí foi rompimento. Inúmeros aspectos foram herdados do teatro Tudor e até das moralidades medievais. Um dos mais célebres é a maneira como os vilões remetem à figura do pecado, personagem das montagens medievais. Outro aspecto importante eram as realizações das celebrações, os revels, na corte. Inúmeros aspectos podem ser traçados entre estas celebrações oficiais e o teatro da época. Para dar um exemplo, seguindo Fripp, as celebrações do castelo de Kenilworth, quando da chegada da rainha Elizabeth com seus tropes, viagens realizadas pelo país, alegorias de sereias e golfinhos foram usadas de modo parecido com os descritos na peça Sonhos de uma Noite de Verão de Shakespeare. Como o fato ocorreu na infância do autor num castelo próximo à sua cidade natal, Fripp especula se ele não ouviu relatos ou mesmo presenciou com o pai algumas dessas festividades. A parte linguística também passou por mutações que influenciaram os diálogos. Por um lado, como propôs Gabriel Hardy, passou-se a usar um estilo mais direto, menos rebuscado. Citação bom para a corte e o mercado, como quis o autor da época. Por outro, temos a presença desse estilo mais direto, plainness, nas controvérsias religiosas da época, como a mais célebre entre Whitgift e Cartwright. Mas isso não serviu para cordilar a retórica tradicional. Ao contrário, essa floresceu graças à necessidade de ter um mínimo de domínio da mesma nas comunicações oficiais e nos documentos trocados entre indivíduos
Frankenstein, que levou ao aparecimento de manuais de retórica em inglês, como o de Thomas Wilson, ao contrário dos usados nas escolas e no latim. Isso ajuda a entender a possibilidade de um público lidar com uma linguagem tão cheia de camadas como a que encontramos no teatro da época, que soa muitas vezes como um obstáculo para o público contemporâneo. O que tentamos demonstrar aqui é como, entre continuidades e readaptações, podemos compreender os nexos culturais e institucionais que permitiram a realização de espetáculos teatrais de tamanha plenitude. O que podemos observar é que houve uma conjunção entre inovações e continuidades teatrais, cada uma reverberando elementos sociais. Entre os elementos da continuidade temos o uso da retórica, da história local e nacional, das lendas, danças e músicas tradicionais. Entre os da inovação naturalista, como Manuel Williams, aparecem a vingança, uma nova arquitetura no teatro e a construção de um personagem altamente reflexivo em momentos retirados do convívio social. Chama a atenção o fato de que os elementos trazidos pela inovação capitalista ainda não haviam se sobreposto aos da tradição. De fato, como demonstra Williams, os momentos de isolamento que apareciam de forma dialética no teatro elizabetano vão se tornar cada vez mais preponderantes, criando a linha que leva a Samuel Beckett. Os elementos da tradição, por outro lado, vêm das vivências comuns longamente cultivadas. É nessa contradição entre elementos solipsistas, formadores da sociedade e da estrutura de sentimento capitalista, e elementos coletivos, que situamos a problemática do teatro até nossos dias. Então, apesar de parecer muito dísparo o que eu estou tratando, né, o teatro elizabetano, a Arena, o CDC, e um teatro na época da Revolução Cultural, é nessa chave que eu estou propondo a leitura, de que você tem elementos de ruptura que vêm da própria condição ontológica mesmo do capital, que é esse do isolamento do indivíduo, que eu só esbocei no meu estudar aqui. Mas você tem, né, na história do teatro, momentos de continuidade que vêm de vivências coletivas, sejam elas tradições ou vivências políticas, ou seja o que for. Então, a minha hipótese aqui é que quanto mais o teatro se imerge nos momentos, nas categorias postas pelo capital, mais a fissura, a cisão aparece. Quanto mais o teatro consegue ir para além desse diagnóstico de cisão, quanto mais ele consegue lançar a mão de laços comunitários mesmo, seja de maneira cultural ou de maneira política, mais o teatro consegue se expandir e sair do solipsismo posto de maneira imediata. Então eu vou tentar demonstrar isso agora falando do teatro de arena. Como vai notar Schwartz, o sucesso de Ele Não Usa Vertai, em 1958, esteve... desculpa, estou lendo parado. Mas tudo bem, para que falo o que eu falo. Esteve ligado às lutas estudantis, que por sua vez refletiam a subida do movimento popular e as modificações que isso representava no debate cultural. Na peça mencionada, como diz o Nakamura, pela primeira vez o proletariado, como classe, assume a condição de protagonista de um espetáculo. No âmbito histórico, temos a ascensão das lutas dos trabalhadores ao longo dos anos 50, organizados em torno da formação de federações, em torno de formação de federações e confederações, que levou aos trabalhadores organizados a ocuparem espaços importantes na cena política do país. A classe cultural proveniente dos estratos médios da sociedade se esforçava por entender a nova situação de situação. Observamos, portanto, a tentativa de resolver o dilema básico do teatro exposto acima, ou seja, a busca de criação de mediações que pudessem levar a uma concepção teatral mais próxima de sua plenitude, inviabilizada, segundo Williams, pela própria dinâmica de alienação entre o indivíduo e o grupo social criada pelo capital. Instituições como sindicatos e movimentos estudantis, com suas contrapartes culturais, como grupos de teatro, debates na imprensa e novas possibilidades de publicação, ajudaram a criar um contexto em que a circulação de ideias estaria favorável para o desenvolvimento de um amplo trabalho teatral.
Nesse processo, segundo o ICEM, buscando a ressignificação do seu trabalho junto às experiências sociais, o Teatro de Arena passou, a partir de 1959, uma fundamental aproximação com os centros populares de cultura e com o teatro e com o Partido Comunista Brasileiro. Podemos compreender esse momento histórico a partir do processo de inserção do Brasil diante do capital estrangeiro. No Brasil, segundo a autora ICEM, a industrialização e grandes projetos como a construção de Brasília levaram a profundas mudanças sociais. Foi aí que a União Nacional de Estudantes e outras instituições formaram uma frente de mobilização popular. Junto a isso, houve apoio governamental de setores da esquerda aos movimentos populares. Podemos citar a visita de Jânio à UNE em 1961 e a adesão da UNE às reformas de base de João Goulart. No caso específico do teatro, as excursões da chamada Univolante, que visitava lugares com pouco acesso a instituições culturais no Brasil, teve o apoio de governadores como Miguel Arraes. Com essa base, o Arena, agora integrado ao CPC, desenvolveu um trabalho de produção teatral em conjunto com grupos locais que reverberou uma série de discussões altamente politizadas junto à população. Recursos teatrais dramatúrgicos foram desenvolvidos com essa finalidade. Podemos destacar os autos, textos curtos baseados em acontecimentos contemporâneos e o teatro de bonantes, ambos com grande capacidade de comunicação com o público. O uso de formas de cultura popular, como os boi-bumbás, os mamulênios e as danças populares, foi constante. Em 1964, houve um golpe civil-militar, levando ao incêndio da sede da UNE e de seu teatro. É possível perceber, na descrição feita acima, que o Teatro de Arena, e seguido o Teatro do CPC, buscou sair de sua situação, que seria natural dentro de um regime burguês, ou seja, a da existência de um abismo entre teatro e público, decorrente da alienação ontológica dos sujeitos entre si, como comentamos no começo da comunicação. A solução buscada pelo grupo foi justamente a de sair dos modos típicos de representação das sociedades capitalistas e buscar outras alternativas políticas e econômicas. Isso levou a uma conexão entre instituições culturais e políticas, assim como ao uso de tradições de cultura popular conectadas por inovações estéticas, que nos faz recordar elementos do teatro elizabetano. Tal procedimento foi brutalmente interrompido com a chegada de um regime ditatorial ao serviço do imperialismo. Vale citar aqui, que eu coloquei, que o Teatro de Arena estava para fechar antes deles encenarem esse Museu Black Tie. Ele estava tentando uma produção um pouco mais tradicional, próxima do TBC, próxima de outros teatros em São Paulo, e não estava dando muito certo. Ele estava com um público cada vez menor e ele estava fechando. Quando eles encenaram no Museu Black Tie, que tinha uma temática totalmente politizada e totalmente voltada para a realidade brasileira, eles fizeram isso num espírito de já que vamos fechar, vamos chutar o balde. E foi justamente esse chutar o balde que fez eles reavivarem. Então, fica clara aí uma cisão entre um teatro mais dentro dos moldes do teatro burguês, feito pelo TBC, que também estava em crise na época, que se contrapõe a um teatro que passa a ter conexões políticas e culturais e geográficas, nacionais, etc., e que a partir disso se reaviva. A partir disso, o Teatro de Arena, que passa a ser Teatro do CPC, ganha uma nova vida e passa a ter uma trajetória muito mais ampla e que dá vida a uma produção de vários dramaturgos, uma produção importante desse próprio teatro. Então, apesar de ser muito distante, a questão de você ter um teatro que se submete ou que se contrapõe a elementos do teatro na caixa preta, digamos assim, eu acho que ela se demonstra de maneira bastante clara. Tá. Continuando, podemos apenas especular com o que teria acontecido se a trajetória do Arena não tivesse sido interrompida. Mas é possível buscar experiências que surgiram desdobramentos. Para isso, será necessário migrarmos para um outro contexto. Podemos lembrar de Heiner Miller comparando o teatro ocidental com o teatro nos países de regime comunista. Ele disse que, com todas as dificuldades, quando uma peça finalmente era ensinada na antiga Alemanha Oriental, ela podia se tornar assunto tanto de trabalhadores quanto de ministros. Já em Nova York, segundo
Brasília, um espetáculo, por mais impactante que seja, se transforma num holograma na paisagem. Para entendermos um pouco melhor como essa posição dos regimes comunistas, iremos examinar o caso da peça A Demissão de Hai Jui, do autor Wu Han. A peça é considerada pelos órgãos do Partido Comunista Chinês como, citação, o primeiro tiro feito na grande revolução cultural proletária da China. Em meados de 1960, a imprensa chinesa já fazia críticas a produções culturais que só retratavam grandes figurões. Foi quando Mao Zedong anunciou sua tese de que toda a arte e literatura tem um caráter de classe. De fato, segundo o pai Handley, os reinos da arte e da literatura sempre foram vistos como um fórum para a luta de classes na China comunista. Desse modo, o autor, citação, para o autor, é uma futilidade a tentativa de tentar distinguir cultura e política na China. Podemos colocar o início das disputas que resultaram na Revolução Cultural no Plenum de Luxiang, em 1959. O Partido Comunista se dividiu entre uma ala apoiando Mao Zedong e outra apoiando Liu Shaoqi. Tal oposição só se em 1966, nas discussões em relação aos Estados Unidos no Vietnã e a reconciliação com a União Soviética. Liu Shaoqi era tido como um homem da facção de Deng Teuai, ministro da Defesa Nacional da China, na ocasião, e o verdadeiro opositor de Mao. Os campos de força dessa oposição eram a sede do Partido Municipal em Pequim, apoiando Deng, contra a fortaleza de Mao em Xangai. A campanha pública em oposição a Mao começou justamente no fronte literário, quando o autor da peça em questão, Wu Han, publicou um artigo sobre o que seria seu protagonista, Hai Jui, um personagem histórico de uma época em que, citação, qualquer oficial podia criticar o imperador. Citação, então, está meio clara aí a ponte com Mao Zedong. Deng Teuai, em 1959, havia mandado uma carta para Mao criticando as linhas gerais do partido, o grande salto adiante e as comunas populares. O momento de confrontação se deu na já referida como Conferência de Luxiang. Somado a isso, Deng Teuai era tido como alguém próximo do Partido Comunista Soviético, de seu líder, na época Nikita Khrushchev. Mao nunca havia escondido sua desprezo ao novo líder soviético, porque ele considerava fraco diante do seu antecessor, Joseph Stalin. Devemos configurar-se aí em que contexto a peça de Wuhan iria reverberar problemas em escala local, nacional e internacional. Vejamos seu enredo. Na peça, escrita no formato tradicional da ópera chinesa, e isso é importante, com partes declamadas e partes cantadas, temos um oficial do governo que se opõe aos desmandos dos oficiais locais. Esse oficial, Hai Jui, ao ser confrontado com os poderosos ligados ao imperador em uma província humilde, se opôs a ele para ficar ao lado da população que tinha perdido suas terras. A peça foi amplamente vista como uma crítica no contexto dos confrontos expostos acima, feitas a partir de personagens locais em direção aos ciclos centrais do governo, quer dizer, um personagem fora do ciclo do imperador criticando o imperador e as pessoas que estavam no ciclo do imperador. Então seria alguém do ciclo de Deng Teuai criticando as pessoas que estavam no ciclo do Mao Zedong. Parece meio, talvez um pouco esotérico para a gente hoje, mas na época foi muito óbvio, era objeto de discussão das pessoas em geral, não era nada estranho demais para a cultura dele. A peça foi amplamente... junto com Wu, na imprensa de Pequim, outros intelectuais também escreveram ensaios e artigos com o mesmo teor, como Teng To e Liao Mocha. Eles eram conhecidos como a Vila na Árvore da Árvore da Família, a partir do poema da dinastia Sun de Lu Yu, que havia sido o tema de um artigo desse grupo. Então esse grupo tinha uma produção com esse tipo de analogia, assim, pegar personagens históricos e fazer analogias que poderiam servir a críticas ao Partido Comunista Chinês. Logo, a facção maoísta mobilizou intelectuais como Yao Yuan para criticar os intelectuais de Pequim e lançar uma campanha a favor de seu líder.
Foi Yao que publicou uma crítica a Wuhan no jornal Wen Yupao, considerado como o primeiro momento da grande revolução cultural proletária, no dia 10 de novembro de 1965. Em junho de 1966, as repercussões definitivamente passaram para além da esfera cultural, e a uma reorganização completa do Comitê do Partido Comunista de Pequim foi feita. Dentro do fichamento, como vimos na China, havia nesse momento dispositivos políticos e institucionais coerentes o bastante para fazer com que as informações fossem transmitidas de uma esfera a outra, de modo que ocorrências em uma delas reverberavam nas outras. No caso, vemos conflitos internos do partido como decorrência de posições em relação às potências externas. Esses conflitos aflorando nas instituições sociais e culturais, levando a discussões na sociedade e a criações literárias que, por sua vez, levaram a movimentos sociais, culminando na reorganização da própria vida política, onde esses conflitos tinham suas tensões mais sérias. Outro aspecto relevante é o uso de linguagens tradicionais, quer dizer, nas palavras de Williams, convenções. O uso da ópera chinesa tradicional junto a inovações, nesse caso quanto à temática. Não se trata aqui de uma visão encomiástica. Cabe colocar uma crítica recorrente aos regimes comunistas, a de que as tensões sociais passam a ser exercidas no interior do partido e do aparato governamental. Colocando de outra maneira, ao invés de haver uma polícia específica para adotar em bairros de pessoas com renda específica e de preferência de uma cor específica, as tensões passam a ser exercidas entre agrupamentos que vão lutar pelo poder. As consequências podem ser brutais, como de fato muitas vezes foram. O que nos interessa não é uma avaliação do regime, mas de como diferentes situações vão levar a forma de montagem e a dramaturgias com maior ou menor nível de coerência. Tentamos, em nossa publicação, mostrar como a fissura fundamental que Raymond Willis aponta no drama moderno diz respeito a categorias formadoras, ontológicas do capital e das estruturas de sentimento aí formadas. Também vimos que, quanto mais se afastarão das condições dadas pelo sistema capitalista, seja no âmbito artístico, político ou econômico, mais coesa se torna a experiência estética no teatro e na dramaturgia. Apenas quando totalmente submetido às condições dadas pelo capital é que os problemas da crise naturalista solapam qualquer outra possibilidade, levando ao comercialismo aberto ou a um teatro totalmente niilista. O auge dos paradoxos do capital pode ser justamente que, no momento atual, em que os maiores níveis de concentração, de esfacelamento do sistema econômico e de alienação informativa estão acontecendo, podem estar sendo dadas novas maneiras de interpelar o sujeito com a potência de criar outras possibilidades de coesão da experiência estética no teatro que apenas começam a ser vislumbradas. Mas isso seria assunto para uma outra ocasião. Então, eu encerro aqui e agradeço pela atenção. Obrigada, agradeço os falos de ambos. E abro agora, então,